Olá a todos vocês, alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos às nossas aulas. Eu sou a professora Sandreia Cascais, professora do componente de Geografia, e estarei aqui acompanhando, trazendo as nossas aulas para vocês. Esta é a aula de número 5, que tem como objeto de conhecimento ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E no detalhamento nós iremos verificar os aspectos físicos da Amazônia e do Amazonas, o relevo, as estruturas geológicas e a hidrografia. Então vamos lá para a nossa aula. Então, gente, nesta aula de geografia nós iremos falar de dois aspectos físicos aí da Amazônia e do estado do Amazonas, o relevo, juntamente com as estruturas geológicas e a hidrografia. Então a gente tem algumas imagens aqui, bastante assim exuberantes, que retratam as paisagens relacionadas ao nosso relevo, à nossa hidrografia da Amazônia. Então a nossa Amazônia, ela é uma vasta e diversificada floresta, uma floresta tropical, e ela abrange uma área de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Então aí a gente vai ver a Serra dos Carajás, o Monte Roraima, vamos ver a planície amazônica aí no nosso VT, a Serra do Imberi, o Rio Amazonas. Então essa região ela é constituída predominantemente, na nossa região, vai predominar as terras baixas, ou seja, as terras de baixas altitudes, que quando são comparadas a outras regiões do território brasileiro, elas são de baixas altitudes. Então a nossa Amazônia abrange um conjunto de relevo que é bastante antigo, o que são os escudos cristalinos, que estão ao norte e ao sul da bacia sedimentar amazônica. Então, sobre todas essas formas de relevo aí da nossa Amazônia, vai se desenvolver um conjunto de rios que estão interligados aí ao nosso maior rio do mundo, o Rio Amazonas, juntamente com os seus afluentes, que vão formar a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a nossa bacia amazônica. Então, o nosso Rio Amazonas aí, o maior rio do mundo, tanto em volume quanto em extensão. Então, a gente, para falar um pouquinho aqui sobre a estrutura geológica, da nossa região, a gente precisa entender que a estrutura geológica é o substrato, como se fosse assim a base do nosso relevo, o conjunto de todas as rochas onde o nosso relevo ele vai estar sustentado. Então, dentro dessa estrutura geológica da Amazônia, ela é formada pelo escudo das Guianas, ao norte da região, que é uma das formações geológicas mais antigas, e ela tem a sua origem lá, que está ligada ao período pré-cambriano, de mais ou menos 4 bilhões a 500 milhões de anos atrás, teve a origem aí, do escudo das Guianas, e também o escudo brasileiro, que vai fazer parte dessa estrutura geológica aí do território brasileiro. O escudo das Guianas e o escudo brasileiro, eles vão limitar as bacias sedimentares, Essas bacias sedimentares, elas são as depressões, que são locais de depósito de sedimentos que vão se depositando nessas bacias, As áreas mais elevadas, elas vão, através dos processos erosivos, elas vão perdendo seus sedimentos e foram formando aí as bacias sedimentares. E aí na Amazônia nós temos a bacia sedimentar amazônica, que é uma depressão, É importante destacar que ela é uma depressão preenchida de detritos de sedimentos, que foram carregados aí, através dos processos erosivos e depositados nessas áreas. Ela cobre uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, onde ela vai se estender por uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. E ela vai se estender por vários países da América do Sul. Então, essa bacia ela não está concentrada somente
no território brasileiro, mas ela também vai se estender pela América do Sul. Então, ela está localizada predominantemente na região norte do Brasil e vai abranger os estados do Amazonas, do Pará, do Acre e Roraima. Essa bacia a bacia sedimentar ela pode coincidir com com a mesma área de uma bacia hidrográfica. No entanto, ela pode ser também mais extensa que a área sedimentar. E, no caso, a nossa bacia sedimentar sendo um pouco mais extensa aí. Então, nós vamos ver aí que falar um pouquinho sobre o relevo, né, que está sustentado sobre essa estrutura geológica aí. O relevo amazônico, né, vamos entender primeiramente que o relevo, relembrando, né, que são os modelados, né, da superfície, são as formas da superfície. E o relevo da Amazônia ele é constituído por 3 principais formas. Quais são essas 3 principais formas? Nós temos as planícies, que estão localizadas bem ao centro da região, e aí a gente pode verificar aqui no mapa toda essa área aqui, né, da planície, que ela vai aí se estender aqui pela margem dos rios da Amazônia, né, que está destacado aí pela um amarelo claro. Nós temos os planaltos, que é uma outra forma de relevo aqui da Amazônia, representados por serras, então a gente vai ter os planaltos aqui ao norte e ao sul, né, da Amazônia, e também aqui numa parte do rio Amazonas, aqui a gente vai ter a presença de planaltos também. E a outra forma de relevo são as depressões, que são a forma de relevo predominante na Amazônia. Então, se de repente você vê lá numa questão, né, numa avaliação, qual é o tipo de relevo, né? Qual é a forma de relevo predominante na Amazônia, você já vai saber que são as depressões a forma de relevo predominante. Então, o relevo amazônico ele segue a classificação que foi proposta pelo geógrafo Jurandir Rossi, né? Já vimos que existiram outras classificações do relevo brasileiro, a do Haroldo de Azevedo, de Aziz Abissaber, e nós temos a classificação atual, que é de Jurandir Rossi, né, que ele usou a base de dados do projeto Radam Brasil, né, para fazer essa classificação do relevo brasileiro. E aí o relevo da Amazônia, de acordo com a classificação do Jurandir Rossi, ele é dominado pelas depressões, é a forma de relevo predominante, principalmente nas faixas de terras que estão mais próximas dos grandes rios, né, que vão apresentar baixas altitudes e tem a topografia caracterizada por colinas com cerca de 20 metros de altura. Então, o relevo do Amazonas, aqui falando do estado do Amazonas, ele é quase que todo formado por áreas de depressões também, né? Estado do Amazonas, relevo predominante são as depressões, que têm altitudes médias em torno de 100 metros. Então, também aqui vai ter a presença de planaltos ao norte do nosso estado, onde vai se encontrar lá o Pico da Neblina, aqui no estado do Amazonas, na fronteira com a Venezuela, né? O Pico da Neblina, que é o ponto mais elevado do território brasileiro, e ele vai ter mais ou menos 2.995 metros, né? E ele é o ponto mais elevado do Brasil. E ele vem sofrendo, né, com o processo de erosão, né, assim como outras formas de relevo, que sofrem esse processo, esse desgaste pela ação do vento, da água, da chuva, que são fatores que vão aí fazendo com que essas formações de relevo elas vão sendo desgastadas. E de acordo com a classificação do relevo por Jurandir Rossi, ele classifica o relevo da Amazônia em 7 subunidades aí, né? E aí a gente vai ver as subunidades classificadas. Nós temos a depressão da Amazônia Ocidental, depressão norte-amazônica, depressão sul-amazônica, planaltos residuais norte-amazônico, planaltos residuais sul-amazônicos, planaltos da Amazônia Oriental e planície do rio Amazonas, né? São as 7 unidades de relevo. E a gente tem um mapa aí, né, que mostra essas subunidades do relevo,
amazônico, aí a gente pode verificar no mapa e observar a legenda aqui com com o nome, né, de cada uma dessas 7 subunidades, que depois a gente vai comentar um pouco das características mais de cada uma delas. Então, a gente vai destacar aqui, né, a planície do Rio Amazônica, que está aqui nessa planície do Rio Amazonas, que está aqui na cor lilás, né, e a gente pode ver essa planície aí que se estende próximo aos rios, né, da Amazônia. Também temos os planaltos, a depressão da Amazônia Ocidental, que ocupa grande parte aí, né, da bacia da região amazônica, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho também aí, trazendo o relevo do Amazonas. Então, se nós formos fazer um recorte aí da área territorial do Brasil, do Amazonas, aí dentro da Amazônia, né, a gente vai ver que o relevo ele é bem parecido, né, com é uma continuidade, na verdade, né, do relevo amazônico, onde ele vai apresentar as mesmas subunidades de relevo aqui no estado do Amazonas. Somente o Planalto Residual Sul-Amazônico, que a gente vai ver aqui, que ele é um pouco menos extenso aí, quando se compara o relevo da Amazônia, da região amazônica, com o relevo do estado do Amazonas. E aí vamos falar aqui sobre as características de cada uma dessas subunidades. A depressão da Amazônia Ocidental, ela aparece a oeste da nossa região. Os terrenos são baixos, mais ou menos, tem cerca de 200 metros de altitude, e eles apresentam superfícies suaves, né, com colinas baixas aí. Essa é uma característica da depressão da Amazônia Ocidental, e aí no mapa vocês podem observar, né, o contorno de vermelho que vai mostrar aí a área que se estende à depressão da Amazônia Ocidental. E aí a gente vai ver a depressão norte-amazônica, outra subunidade. Ela é uma vasta área de baixa altitude, né, que está localizada no extremo norte, então você vai ver o contorno dela aí no nosso mapa, né, que mostra a depressão norte-amazônica, todo esse contorno de vermelho. É uma vasta área de baixa altitude, localizada no extremo norte da bacia amazônica. Ela vai estar lá entre o Planalto da Amazônia Oriental e os planaltos residuais norte-amazônico. Ela abrange partes do Brasil, da Venezuela, da Colômbia e da Guiana, tá? Ela possui altitude que variam de 200 e 300 metros, com rochas cristalinas e sedimentares antigas. A outra subunidade de relevo aqui do Amazonas é a depressão sul-amazônica, que ela vai estar localizada aí na borda sul da bacia amazônica. Então, a gente observa aí no mapa o contorno da depressão sul-amazônica, esse contorno de vermelho aí destacando, né, essa depressão. Ela está localizada nessa porção sul e ela está intercalada com as terras dos planaltos residuais sul-amazônicos. Essa depressão envolve também a depressão do Araguaia e a depressão do Tocantins. Ela possui terrenos que são predominantemente sedimentares, tá? E altitudes que vão variar entre 100 e 400 metros. Uma outra unidade de relevo aí que nós temos é a planície do Rio Amazonas. Uma pequena unidade, né? E aí vocês observem, né, o contorno em vermelho aí da planície do Rio Amazonas, que é essa pequena unidade intercalada entre a depressão da Amazônia Ocidental a oeste e o Planalto da Amazônia Oriental a leste. Essa planície ela vai acompanhar as margens do Rio Amazonas e de alguns de seus afluentes. E aí a gente vai ter vários afluentes aí formando a planície amazônica juntamente com o Rio Amazonas, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre eles, né? Sua área mais ampla, ela está situada na ilha de Marajó.
A superfície dela está coberta por uma mata densa, né, a nossa floresta amazônica, e por áreas alagadas. Nos planaltos estão as áreas de nascentes a gente vai falar um pouquinho agora sobre os planaltos, né, que são as outras unidades de relevo aqui do Amazonas. Neles estão concentradas as áreas de nascentes de vários rios aqui que banham a região amazônica. E esses rios, esses planaltos, perdão, eles funcionam como divisores de água, né? Que são como se fossem linhas imaginárias, né? Que eles vão dividir, né? As bacias hidrográficas aqui da Amazônia, que a gente vai ver que além da bacia amazônica, tem outras bacias aqui também estendidas por essa região. Os planaltos, ele possui a forma tabular, tá? Como o Monte Roraima. E aí a gente vai falar sobre o Planalto da Amazônia Oriental. O Planalto da Amazônia Oriental, aí você pode observar no mapa, né, o contorno do Planalto da Amazônia Oriental. Ele apresenta um relevo ondulado formado por topos arredondados ou planos, né, já uma superfície aí mais arredondada ou plana também. Ele vai abranger desde a cidade de Manaus até o Oceano Atlântico, situado lá no estado do Pará, lá, né, mais próximo do nosso oceano, com altitudes intercalando entre 300 e 400 metros. Então, o Planalto da Amazônia Oriental, ele acompanha grande parte do rio Amazonas, né? Do curso médio do rio Amazonas, até lá na sua foz, próximo à ilha de Marajó, lá no Oceano Atlântico. Outra unidade de relevo, né, que nós temos aí no Amazonas e também na Amazônia são os planaltos residuais norte-amazônico. Eles dividem as águas das bacias hidrográficas dos rios Orinoco e do rio Amazonas. Localizam as nascentes da margem esquerda do rio Amazonas, né? Eles se localizam entre essas nascentes dos rios. Então, eles são formados por terrenos sedimentares e cristalinos. E aí você pode observar aí, né, nesta imagem, o contorno desse planalto, né? E aí a gente vai ver como destaque aí o pico da neblina, como já foi falado, mas reforçando aqui, né, que é o ponto mais elevado do território brasileiro, né, que está localizado lá na Serra do Imeri, né? Ele tem aproximadamente 2.995 metros, tá? Então é o ponto mais alto aí, né, que está no estado do Amazonas, na fronteira com a Venezuela. Esses planaltos, eles possuem altitudes entre 600 e 1.000 metros, podendo atingir até 3.000 metros. E que vai se destacar, né, o pico da neblina, como nós já falamos aí, o ponto mais alto aí do estado do Amazonas e do Brasil. E agora sobre os planaltos residuais sul-amazônicos. Eles ocupam terrenos com rochas sedimentares e cristalinas. Eles se estendem por uma larga faixa de terras ao sul do rio Amazonas. Então, observem no mapa aí o contorno, né, que mostra o planalto residual sul-amazônico, aí o contorno pela cor vermelha, né? E ele se estende por essa larga faixa de terras aí, né, ao sul do nosso rio Amazonas, desde a porção meridional do Pará até Rondônia. E aí a gente também trouxe como destaque aí a Serra dos Carajás, aí que está localizada, que faz parte desse planalto, né, onde há jazidas de minérios, principalmente de ferro, né, que tem um grande potencial econômico para a nossa região. E aí o destaque dessa subunidade é a presença de algumas formações em que são encontradas jazidas minerais de grande porte, como é o caso da Serra dos Carajás, já mencionados aí durante a nossa aula. E agora nós vamos falar um pouco, né, sobre outra característica aí, que é a hidrografia, né,
da região amazônica. A hidrografia é todo o conjunto de águas, né, que envolve aí o Rio Amazonas e seus inúmeros afluentes, os furos, os paranás, né? Então, a hidrografia da Amazônia, amazônica, ela é muito rica, né? Então, eu estou aqui num cenário que mostra aqui, né, que destaca aqui a hidrografia da Amazônia. Então, eu estou aqui sobre essa armação de madeira que nós chamamos de giral, né? Daria até para jogar uma tarrafa aqui, quem sabe pegaria alguns peixes, né? De repente. Então, assim, a nossa hidrografia da Amazônia é muito rica e ela compreende a hidrografia da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do nosso Rio Amazonas, né? Que é o maior rio do mundo em volume de água, por isso é um rio conhecido como rio caudaloso e de grande extensão. Então, na hidrografia da Amazônia, nós podemos mencionar aí os divisores de água. Nós temos 3 divisores de água. O escudo das Guianas, que está ao norte, os Andes, que está ao oeste, e o escudo brasileiro, que está ao sul. Então, nessa bacia amazônica circula cerca de 20% de toda a água doce do nosso planeta. Então, olha só a nossa abundância de água aqui na nossa região amazônica. Nesses divisores de água, né, estão a nascente dos rios, dos principais rios aqui que banham a bacia amazônica. Essa bacia, ela é tão extensa, né? Ela é tão ampla que suas águas elas vão apresentar diferentes propriedades físicas, químicas, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Visto que elas vão drenar diferentes tipos de rochas de variadas localidades, seja lá dos escudos cristalinos brasileiros, seja da planície amazônica ou lá dos Andes, né? Devido a essa drenagem aí, esse relevo que ela percorre, ela vai possuir rios com colorações diferenciadas. Então, na Amazônia, nós temos uma classificação dos rios de acordo com a sua coloração. Então, nós vamos ter os rios de águas brancas, de águas pretas e os rios de águas claras, que vão apresentar diferentes propriedades físico-químicos. Essas propriedades vão envolver não somente a coloração, como a temperatura, a velocidade das águas, o pH das águas, e aí a gente tem essas diferentes colorações. E aí eu quero mostrar para vocês aí 3 imagens, né, dos nossos rios amazônicos. O rio Tapajós, que é um rio de água clara, né, que banha lá, por exemplo, a cidade de Santarém. Nós temos aí o rio Madeira, né, que banha aí, por exemplo, a cidade de Porto Velho, lá em Rondônia. Nós temos o Rio Negro aí, né, que é o rio que banha a cidade de Manaus. E aí a gente vai destacar um pouco sobre esses aspectos, as características dos rios de águas claras, dos rios de águas escuras e dos rios de águas brancas, né? Então, a gente vai ter os rios de águas claras, eles têm uma cor esverdeada, pouca presença de material em suspensão, eles não carregam muitos sedimentos. O pH, né, que é a acidez, né, das águas desses rios, para vocês entenderem e compreenderem um pouco melhor, né, a gente pode comparar com o sumo de um limão, por exemplo. O pH das águas dos rios de água clara varia entre 4 e 7, e a nascente dele está no escudo cristalino das Guianas e do Brasil. E nós temos como exemplo de rios de água clara o rio Tapajós e o rio Xingu. Quanto aos rios de águas escuras, né, que são os rios de cor preta, eles carregam matéria orgânica em decomposição, muito material em decomposição, né, restos de pedaços de galhos de árvores, né, enfim, eles carregam essa matéria orgânica. Ácido úmico com pH entre 3 e 5, já é um pouco aí comparado aos rios de águas claras, um pouco mais ácido. A nascente no escudo cristalino
a nascente dos rios de água escura, ela provém ali do escudo brasileiro das Guianas, né? E esses rios que nós podemos citar como exemplo, nós temos o Rio Negro, o Rio Urubu, o Rio Jaú, o Rio Inhamundá e o Rio Araú como exemplos de rios de águas escuras da Amazônia. Quanto aos rios de águas brancas, né, que são aqueles rios que têm a coloração, uma cor mais turva ou barrenta ou amarelada, né, eles carregam material em suspensão, né, bastante sedimentos que eles vêm trazendo aí das superfícies mais elevadas para as áreas mais baixas. O pH varia entre 6 e 7, então os rios de água branca já têm um pH aí menos elevado comparado aos de águas escuras e de águas claras. Ele ocorre devido à erosão do fluxo da água, né? Eles ocorrem, os rios de água branca, devido, né, aos processos erosivos. Eles são ricos em minerais dissolvidos em suspensão. E aí a gente pode citar como exemplo o Rio Madeira, o Rio Purus e o Rio Trombetas, são exemplos de rios de água branca, né, como o nosso Rio Amazonas. Então, a nossa hidrografia da Amazônia, como já foi dito, ela é bastante rica. E aqui também nós temos o encontro das águas, né, que é um fenômeno natural que é facilmente visto em alguns rios da Amazônia, né? Então, o mais conhecido é o encontro das águas, que acontece aqui na frente da cidade de Manaus, né? Mas ele também acontece lá no encontro das águas do rio Amazonas e o rio Tapajós. Então, nesse encontro das águas, os rios eles apresentam diferentes propriedades, né, como composição química, temperatura e velocidade, que são características desses rios que fazem com que as suas águas não se misturem. E aí a gente mostra aí a imagem para vocês, né, que aí do Rio Negro e do Rio Solimões, que acontece nesse encontro das águas, aí, que é um ponto turístico aí de Manaus, né? O Rio Negro e o Rio Solimões têm características diferentes, isso faz com que as águas dos seus rios não se misturem. Nós temos o Rio Amazonas e o Rio Tapajós, né? Na outra imagem que vocês podem aí observar, que acontece lá em Santarém, no Pará, né? Esse encontro das águas desses dois rios que têm características físicas e químicas diferentes. Além da bacia amazônica, que banha, né, que constitui a hidrografia da nossa região, nós temos outras bacias hidrográficas da região da Amazônia brasileira. E aí nós temos aqui, né, a nossa maior bacia, que nós já falamos bastante dela, né, a bacia amazônica, que mostra aí. E aí nós temos a bacia do Tocantins, a bacia do Nordeste Ocidental, a bacia do Parnaíba e a bacia do Rio Paraguai aqui, né, constituindo as redes hidrográficas aqui da Amazônia. E aí agora a gente fala um pouquinho sobre os tipos de canais fluviais que temos na Amazônia. Os tipos de canais fluviais, a gente vai mostrar aí, né, os 4 tipos de canais fluviais que temos na Amazônia, que são os rios retilíneos. É uma classificação, tá, gente? Que ela vai acontecer de acordo com a fisionomia, de acordo com o perfil desses rios, levando em consideração o relevo, os sedimentos que são transportados por esses rios. Então, esses tipos de canais, eles vão ter essa classificação. Como rios, eles podem ser rios retilíneos, anastomosados, meandrantes ou entrelaçados. Falando um pouco sobre os rios retilíneos, eles são têm uma característica de serem, assim, digamos que mais retos, né? Mas eles são menos frequentes aqui na região da Amazônia. Eles têm um leito rochoso homogêneo para oferecer uma igualdade de resistência na atuação das águas. Os rios anastomosados, eles apresentam grande volume de carga lá do fundo, né, e flutuação. Nele pode surgir algumas ramificações e canais, tá bom? Que vão se subdividir e se reencontrar.
Os rios meandrantes, eles são encontrados nas áreas úmidas e sem vegetação ciliar. E nós temos também os rios entrelaçados, que existem em rios com menor carga de sedimentos, mas com banco de depósito de períodos mais antigos. Então, essa é a classificação de acordo com a fisionomia dos rios da Amazônia. E aqui na Amazônia nós temos um fenômeno natural também que acontece com frequência, principalmente nos rios de água branca, que é o fenômeno das terras caídas, tá? Que também é conhecido como movimentos de massa dentro da geomorfologia fluvial. Então, o fenômeno das terras caídas é o desbarrancamento de longos paredões, né, que ficam nas margens dos rios amazônicos, e eles vão recriando as paisagens a cada movimento do rio ao longo de todo o seu trajeto. Então, nessa imagem a gente pode verificar aí a perda de solo aí, né, na margem do rio, onde ocorre esse fenômeno das terras caídas, porque a areia ela é pouco coesa, então isso proporciona, né, faz com que o solo fique mais vulnerável. Então, esse fenômeno ele ocorre por conta da pressão, né, da composição do material através dos fatores climáticos e também pela ação do homem. Um outro fenômeno característico aqui da região amazônica é o fenômeno da pororoca, né? Ele ocorre na foz do rio Amazonas e é um fenômeno que não ocorre somente aqui na Amazônia, ele ocorre em outros lugares do mundo, mas o fenômeno da pororoca ele é bastante conhecido, onde ocorre lá na ilha de Marajó, onde o rio Amazonas encontra, né, as águas do Oceano Atlântico lá na foz do rio Amazonas. Então, trata-se de uma poderosa onda de maré no Oceano Atlântico que vai avançar rio acima em direção à correnteza do rio durante toda a maré alta. Então, o fenômeno da pororoca ele recebe esse nome devido ao grande barulho que é causado quando a água do rio encontra-se com a água do oceano, né? Provocando um grande estrondo, e que na língua tupi, pororoca quer dizer grande estrondo ou barulho. E assim finalizamos a nossa aula. Até a próxima!